Queremos chamar aqui um irmão que eu conheço ele desde pequenininho. Pelo menos quando ele tinha, acho que os seus 10, 9 anos aí. E para mim é uma alegria ver ele aqui restaurado, né? Deu muito trabalho para o Mataliba. Irmão Gervásio, né? Irmão Eliezer de Aguiar. Amém. Graças a paz, amada igreja. Quero primeiro agradecer, dar primeiro toda a honra, toda a glória ao Senhor, porque eu só estou aqui pela misericórdia dele. E quero contar a vocês, irmãos, que nasci no lar cristão, irmãos. Mais de 50% dessa igreja aí, ó, me conhece, sabia quem eu era. Pessoa que desde a minha adolescência, aí, desde criança, não tinha uma experiência com Deus, não vivia nos caminhos do Senhor. Vinha com meu pai, o qual me criou nesse caminho, e vinha acompanhando até a adolescência. Quando chegou aos 16 anos de idade, quis me batizar pela primeira vez, e frequentando a classe do batismo, um dia a irmã Rod chegou até mim e falou assim: meu filho, o pastor quer falar com você. Eu, tudo bem, esperei, terminou a aula, esperei, fui conversar com ele. Ele falou assim: meu filho, tente na próxima vez, que ainda você não está preparado para descer as águas. E na realidade era verdade, porque depois, há um tempo atrás, eu fiquei pensando nisso. Como eu ia descer as águas, como eu ia dar um testemunho aqui, o que eu ia vir aqui na frente falar de uma experiência a qual eu não tive com Deus. E o que eu ia falar ia ser só mentira, entendeu? Isso o Senhor não ia se agradar. E eu peguei, se desviei dos caminhos do Senhor. Fiquei com meu coração triste por aquela palavra dura que eu recebi do pastor. Eu sabia que aquela palavra, naquele momento eu não entendi isso. Mas há um tempo atrás, quando a gente começou a ter experiências com Deus, a gente veio a entender quais são os planos de Deus, da experiência que nós temos que ter com Ele, porque aqui em cima é uma responsabilidade de você estar testemunhando. Não é fácil você estar aqui em cima. E aí então eu saí, comecei a conhecer, começava a olhar, passar pelos bares, comecei a olhar os caras, as pessoas rindo. Falei: poxa, o que eles têm que eu não tenho na igreja? Pô, tô na igreja, não tenho uma experiência com Deus, eu vou sair dos caminhos do Senhor. Comecei a sair, comecei a me envolver com droga, com maconha, comecei a fumar, até chegar um dia que um traficante fez uma proposta para mim, que eu queria ganhar muito dinheiro. E eu falei, estava desempregado, falei: cara, demorou. Fui, comecei, tive que fazer uma prova antes de se tornar um traficante naquela época. Tive que ir na casa de um outro traficante e roubar 3,5 kg de cocaína. Se eu tivesse sido pego pelo traficante, o qual eu roubei a droga dele, eu teria sido morto, antes mesmo de se tornar um traficante. E eu peguei, fiquei campanando a casa do cara uma semana, até eu chegar o momento de conseguir roubar essa droga. Entreguei na mão do outro traficante. Só que naquele momento, antes de eu roubar essa droga, ele falou pra mim o seguinte: me ofereceu dinheiro. E quando ele chegou, ele não chegou com dinheiro, ele chegou com crack. Eu peguei aquele crack ali e comecei. Falei: mas como eu vou fazer para vender se eu não tenho experiência? Fui até um companheiro, um colega meu naquela época, hoje já não tá mais com a gente aí, ó. Morreu, mataram ele. E ele me ensinou a fazer, a embalar. E comecei a vender. Levei ele uma facada quando estava no mundo aí, ó, de um usuário de droga. Hoje ele está preso, mas tenho orado por ele. E aí comecei a vender, comecei a conhecer outros traficantes para fora de Curitiba, Foz do Iguaçu. E o meu envolvimento com a droga foi só aumentando, virando uma bola de neve. Mas meus pais ali, ó, orando por mim, intercedendo por mim. E muitas vezes eles falavam de Jesus, mas eu não dava ouvidos, não queria saber. E quantos pais, mães que aqui muitas vezes congregam com a gente, tem um filho nessa mesma situação,
que não adianta muitas vezes falar para ele. As pessoas muitas vezes não entendem a cabeça da pessoa o qual está vivendo nesse pesadelo aí das drogas. O que as pessoas devem fazer é orar, parar de falar e orar. Meus pais não falavam muito para mim, fazendo intercedinho, pediam oração na igreja. Irmãos, se eu estou aqui hoje é fruto de oração, fruto de muitos irmãos que oraram também pela minha vida. E eu voltei, continuando vendendo drogas e vendendo, até chegar a um ponto de cair numa cadeia. Fui preso com meio quilo de crack. Meio quilo de crack, irmãos. Dia 9 de setembro de 2005. Ali começou mais um pesadelo para minha família. Meus pais começaram a se incomodar, a correr atrás de advogados. Mas meu pai ia a maioria das vezes que ele podia ele me visitar, ele ia ali, me visitava, trazia uma palavra de Deus. Falava, ó, o irmão Nilson mandou esse versículo para você, o pastor João trouxe isso para você, eles estão orando para você. E meu pai chorava muitas vezes ali, ó, passar por, às vezes, momentos assim que é bom nem lembrar, para ir me visitar, para trazer uma palavra de Deus. Eu ali com o coração disposto a ouvir aquilo ali, estava sedento. E eu fiz uma promessa ao Senhor lá dentro. Falei, Senhor, se tu me libertares dessa cadeia, Pai, o qual estou preso, Senhor, eu vou fazer a tua obra para todos aqueles que eu vendi crack, para todos aqueles que eu cheguei lá e ofereci. Eu vou pegar, Senhor, e vou falar, Senhor, do teu amor para eles, Senhor. Para todas as pessoas eu coloquei lá para vender drogas para mim, Senhor, eu vou falar do teu amor para eles. E eu continuei naquela cadeia. Quando chegou no dia 9 de junho de 2006, para a honra e glória do Senhor, saiu meu alvará, estava deitado. E o cara chegou lá e falou bem assim, olha, Eliezer, pode arrumar tuas coisas, você está liberado, você vai embora, tua família está na frente te esperando. Eu peguei e fiquei quieto, não falei nada, fui tomar um banho e falei, Senhor, muito obrigado. Só que nesse momento que eu estava lá dentro, eu falei para uma pessoa, eu recebi uma promessa da minha mãe, que minha mãe falou para mim, que um pastor estava orando, e o Senhor deu uma revelação a ele, que eu não ia ser condenado nem julgado. E isso eu falei para os rapazes que estavam lá dentro junto comigo, e eles falaram bem assim para mim, cara, você já está pirando, você está louco, você está alucinado, está com 2 meses aí, você vai sair com meio quilo de crack, cara, não tem como. Tinha um velho com 50 anos lá, ó, uma pessoa que me ajudou muito lá dentro, lá, ó. Eu só me alimentava quando eu ia as coisas para ele, porque eu não tinha vontade de comer nada. Só chorava a maioria das vezes, lia a Bíblia. E eu peguei e comecei ali a buscar o Senhor e falei para eles. Eles riram de mim, zombaram de mim, irmão. E eu fiquei quieto. Então vocês vão ver. No dia que saiu meu alvará, eu fui até eles, eu falei para vocês que não ia ser condenado nem julgado. E eu estou hoje saindo aqui sem condenação nenhuma. E eu comecei a servir ao Senhor. Dia 11 de junho de 2006 eu vim nessa igreja. Com meu pai, sentados ali no pelo meio assim, o pastor Jair trouxe uma palavra. E aquela palavra gravou no meu coração. Irmãos, vigiem. Aquela palavra veio para mim. O diabo não vem por caminhos novos. O diabo vem por caminhos que conhece. 30 dias depois, eu voltei a usar drogas. 30 dias depois, eu voltei a vender crack. Comecei a destruir vidas. Chegava na porta dos caras, pegava a droga e ia lá e estigava. Os caras iam fumar aí, cara, o bagulho é do bom. Começava a fazer essas propostas, os caras não resistiam, iam lá cair. Começavam a usar novamente. Entendeu? E aí começou aí várias vezes. E até chegou um ponto assim que aconteceu algo assim marcante na minha vida assim, que Deus me usou de uma pessoa em Curitiba. Eu estava no dia drogado e o Senhor falou para mim bem forte assim, falou como se tivesse uma pessoa falando para mim: você procurou todos os médicos, mas você esqueceu que eu sou o médico dos médicos. Ore por ele. Naquele momento eu parei assim, eu falei: Senhor, eu não vou orar, Senhor, porque eu estou sujo, estou em pecado, eu estou drogado, Senhor, é pira da minha cabeça. Desceu uma pessoa e eu falei para ela o que eu tinha ouvido. E ela falou bem assim: Eliezer, ore que Deus te ouve.